Primeira mensagem, dia 24/11/1995. A palavra Deus. A minha voz, meu filhinho. Muitos dizem que ouvem, mas na realidade nada foi revelado por mim. Há quem está falando de coisas que eu, Maria, passei para eles. São muito poucas pessoas que dizem a verdade e escrevem conforme vou passando. Mas o resto é pela leitura tirada da Bíblia. O meu santo filho, quando escolhe alguém para esse fim, é preciso que se afaste da sua riqueza, porque assim fizeram os antigos profetas. Veja que Mateus era cobrador de impostos quando Jesus o chamou. Ele largou tudo e seguiu o meu filho. Nenhum deles voltou a fazer o que fazia antes. Viviam só do que o povo dava. Esse é o trabalho verdadeiro de um profeta, só cuidar das coisas de Deus. Meu filhinho Bento, quem Jesus chamou é conhecido pelas graças que recebe, como é o teu caso, meu filhinho. Tu cantas para nós e podes curar através do meu santo filho. Escreve sem saber, por tanta falta de leitura. Isto sim é que é um homem de Deus. Quem até agora não entendeu o teu trabalho é porque não sabe a diferença do certo ou errado. Interiormente é que se fala com Deus, e não dizer que me vê e é meu filho. A semente que foi plantada por ele já vem desde o ventre de sua mãe para esse trabalho, e não por uma simples passagem por ter lido a Bíblia. É aí que se vê o quanto estão mentindo para dizer que recebem mensagens de Jesus e minha, vossa mãe. Como pode uma pessoa dizer que faz tudo isto sem passar por provações? Não conheceu nenhuma dificuldade, só vive em hotéis de luxo e passeia quantas vezes quiser. Esse serviço é autorizado pela providência divina. Por enquanto está só com João Paulo II, para completar o que foi escrito. Primeiro o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro, depois sim, o fim vai chegar. João Paulo II completou o que era para ser feito. Agora, meu filho, são as tuas mensagens. Estas são sagradas e verdadeiras. Ninguém pode destruí-las por tratar-se de palavra viva de Deus. Veja que até o seu santo nome ele te deu, meu filhinho. E mesmo assim, os que se dizem entendidos até agora não analisaram o valor deste nome e nem da tua pessoa. Se elas foram dadas para ti, Bento, meu filhinho, é porque fosse chamado e batizado pelo Espírito Santo há 23 anos atrás. Se isso não fosse verdade, tu ainda estarias tocando os teus bailes, festas e fazendo tuas gravações. Porém, nada disso fizesse mais, porque nascesse de novo, como diz o Santo Evangelho. Para entrar no reino de Deus, o homem tem que revertir-se das graças do Espírito Santo. Os que continuam no mesmo caminho fogem de todas as regras e dos mandamentos que Deus passou para Moisés. O que foi unido por ele, homem nenhum poderá separar. O que está contigo, meu filhinho, é puro amor. Esse nome vem de cima e não de baixo. Quer dizer, luz, que procura fazer só o bem, sem pensar o que vem pela frente. Obrigado, meu filhinho. És e continuas sendo o maior historiador autêntico. Fique com a minha paz. Maria, Rainha do céu e da terra. Nessa mensagem, a palavra Deus, a gente vê e procura entender como identificar o verdadeiro profeta. Como a gente entender realmente quem é um profeta verdadeiro. Deus não deixa as pessoas na escuridão. Ele mostra o caminho das pedras.
Então essa mensagem aqui, ele fala, né, principalmente sobre o profeta. No começo ele diz ali na mensagem: a minha voz, meu filhinho. Muitos dizem que ouvem, mas na realidade nada foi revelado por mim. Há quem está falando de coisas que eu, Maria, passei para eles. São muitas poucas as pessoas que dizem a verdade. Escreve conforme vou passando, mas o restante é pela leitura tirada da Bíblia. O que ela quer dizer com isso aqui? Que muitas pessoas se aprofundam às vezes em ler a Bíblia, são conhecedoras da Bíblia, são religiosas e acabam confundindo alguma inspiração, alguma vontade de realmente de conversar com Maria, com Jesus, de tal maneira que acham ou acreditam que já estão vendo as graças de Deus. Ela fala aqui, a Virgem Maria, que Deus passou essa mensagem, ela fala que ela relata aqui que muitas dessas pessoas acham que tem esse dom e que são inspiradas para orientar alguém, dizendo que viu a Virgem Maria, dizendo que viu Jesus, ou sente Jesus dentro dela, Virgem Maria. E a Virgem Maria aqui fala, são bem poucas que podem falar isso. A maioria é porque estuda a Bíblia, é muito religiosa, muito católica e acaba confundindo as coisas. Algumas por ingenuidade, outras querendo se prevalecer das pessoas menos esclarecidas e querendo tirar lucro com isso, que a gente sabe que tem muitas pelo mundo afora. Depois lá embaixo, mais lá no meio da mensagem, a Virgem Maria fala o seguinte: quem até agora não entendeu o teu trabalho é porque não sabe diferenciar o certo ou o errado. Isso só não é em relação às coisas de Deus. Muitas pessoas não conseguem diferenciar o certo do errado. Muitas vezes trocam os valores das coisas. O governo é um que estava trocando os valores das coisas. O certo estava errado e o errado estava certo. Está certo. Então aqui no trabalho de Deus não é diferente. Vou citar um exemplo. O que os sacerdotes estão fazendo? Não todos, mas a grande maioria. O que eles estão fazendo com o trabalho deles? Será que eles estão fazendo certo? Será que eles estão fazendo o que deveriam fazer? E as pessoas estão conseguindo avaliar os acertos, os erros? Acredito que não. Também, volto a frisar, não sei se porque é conveniente a eles ou por ignorar a verdade. Por isso, não conseguem enxergar o erro que está existindo dentro da igreja. E o pai foi imbuído de realmente esclarecer e mostrar esses erros que está acontecendo na nossa igreja católica. Mas assim mesmo as pessoas ignoram. Assim mesmo as pessoas ainda preferem o padre. O padre é tão mais importante ou é mais importante que o próprio sacramento, que a própria Eucaristia. Mas como é que tu diz isso, Alex? Eu digo isso porque aqui em casa, eu e meus irmãos, estamos vendo isso. Muitos abandonaram o santuário, o sacrário que está ali na igreja, por falta de padre. Então eu perguntaria, o que é mais importante?
O sacrário? A igreja? Ou o padre? O que é mais importante esse dia eu perguntei? O navio ou o capitão? Eu acredito que sem o capitão o navio não afunda. Mas sem o navio não existe como se manter em cima do mar. Nem capitão vai ajudar. Então nessa mensagem específica aqui, Deus mostra isso para nós. A palavra de Deus, o valor que tem a palavra de Deus. O valor que tem essa palavra de Deus que ele passou ao profeta Pedro II. Mais adiante, ele fala: a semente que foi plantada por ele já vem desde o ventre da sua mãe para esse trabalho, e não por uma simples passagem, por ter lido a Bíblia. Foi o que eu falei ainda há pouco. O pai não conquistou esse privilégio de ser uma pessoa, essa confiabilidade em relação a Deus, por ter lido a Bíblia. O pai já foi escolhido lá no ventre da mãe dele, porque a minha avó era uma pessoa caridosa. O meu avô não conhecia, muito menos ele conheceu como pai. Então, com certeza, Nossa Senhora viu ali naquele casal, Gregório e a Ana Petronilha, viu um casal que poderia ser a matriz desse futuro profeta que foi Pedro II. E não somente por ser conhecedor da Bíblia ou por ser uma pessoa católica. Depois, mais lá na frente, esse serviço é autorizado pela providência divina, que por enquanto está só com o João Paulo II, para completar o que foi escrito. Primeiro o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. Depois sim, o fim vai chegar. Esse trabalho, essa conduta, nessa época de 95, ainda estava na mão de João Paulo II. Faltava aqui nessa data, estava faltando 10 anos para ele falecer, João Paulo II. Então esse serviço, essa missão, ainda estava na mão de João Paulo II. Após o falecimento dele, ali Deus revelou que ali já não tinha mais como passar aos papas seguintes. Então veio cair essa tarefa para João Pedro II. Pedro II, profeta, que tomou o lugar de João Paulo II. O pai começou a fazer esse papel. E para terminar, aqui diz o seguinte: se isso não fosse verdade, tu ainda estarias tocando os teus bailes, festas e fazendo as tuas gravações. Porém, nada disso fizeste mais, porque nasceste de novo, como diz o Santo Evangelho, que para entrar no reino de Deus, o homem tem que se revestir-se de graças do Espírito Santo. O pai ali, ele deixou de ser o Aristo, ele deixou de ser somente Bento da Conceição. Ele foi revestido, ele foi batizado pelo Espírito Santo, sendo então capacitado para fazer esse trabalho que ele viria fazer, conhecer toda a verdade que Jesus queria passar a ele, e dali em diante falar toda a verdade e pregar o Evangelho assim como Deus quer, como Deus gosta que pratique. E nessa época, muitos videntes, lá 94, 98, 2000, o que mais apareceu foi videntes. Pelo Brasil todo, de repente é pelo mundo todo. Mas desses que apareceram aqui no Brasil, eu conheci alguns, poucos eram verdadeiros. Tanto é verdade isso, que acabaram-se em nada. Acabaram-se por si próprio, não vingaram. E o profeta levou até Deus o chamar. Então a nossa obrigação hoje da família Conceição, dos filhos, é dar continuidade a esse trabalho tão lindo e tão divino que é esse trabalho da Palavra Viva de Deus.